Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a DC Talk Empreendedorismo na Ponta da Língua. Meu nome é Júnior, faço parte do time da DC Tech e hoje é um tema super bacana que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Vamos falar sobre holdings. E eu tô aqui como sempre com meu irmão, Thiago Françoso. Fala aí pessoal, tudo bom? Mais uma quarta-feira, mais um episódio, né, Juninho? É isso aí. E igual você falou hoje, o assunto é bem legal, porque está na moda, né? O pessoal buscando bastante, querendo entender um pouquinho mais como funciona, o que é. E hoje a gente trouxe um especialista que trabalha com a gente na DC Tech para falar sobre isso, né? Exato. Então, bora! Sem delongas, Bora sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos que o assunto é longo e tem muito insight. Vamos. Galera que quer economizar imposto, proteção patrimonial, pensar em sucessão, fica ligado que a gente vai falar sobre tudo isso aqui no episódio. Então, vamos lá, estamos aqui com o nosso futuro advogado especialista em holding. Cara, o cara que toma conta da parte de legalização lá do escritório, vocês já viram ele aqui em um dos nossos episódios. Rostinho conhecido. É o primeiro repeteco. Tá vendo? Olha só, hein? É isso aí. Seja bem-vindo de novo, Lucas Cantelli de Souza. Doutor. Ainda não. Obrigado pelo convite, meninos. É uma alegria estar aqui com vocês, novamente, para falar de um assunto novo. E é isso aí, estamos aí, de novo. Bora. Muito bom. A gente tem visto bastante procura sobre isso, sobre a questão de holding e tal. Já era um tema que, há um tempo atrás, né, bastante gente vinha procurar, queria entender um pouquinho mais, principalmente porque eu via falar muito sobre essa questão de proteção patrimonial, a questão de ser mais fácil em processos sucessórios, heranças, coisa do tipo e tal. E acho que quando veio o assunto da reforma também começou a surgir muito burburinho sobre isso, né? Sobre a importância de começar a se olhar para isso, porque talvez você vai ter uma economia, talvez a questão de proteção melhore, e coisas ainda que estão meio obscuras, mas que o pessoal tem sinalizado muito que é importante olhar para a hold com carinho também por conta da reforma. E a ideia é a gente trocar bater um papo, falar sobre tudo isso, sobre alguns pontos específicos e tal. E a primeira pergunta, por quê, cara? Por que as pessoas têm olhado, buscado e, cara, se interessado mais por holding, né? O que tem encantado as pessoas quando se fala sobre isso? Economizar imposto. Ah lá. É o básico, né? Todo empresário, toda pessoa quer economizar imposto. É isso. Você vai pegar aí numa hold, né? Uma carga tributária, falando em hold patrimonial, né, que vai do ITCMD de 4%, e uma hold você vai ter também os 4% de inventário, mas não vai ser sobre o valor total do imóvel, e sim sobre o valor das cotas. Aí vai falar um pouquinho mais pra frente, aí, né? Adiantando um pouquinho para vocês. Mas é isso, é economizar. Legal. E o que é uma hold? O que é uma hold? O que é uma hold? Vamos começar do começo. Para a galera que está começando, que ainda está se familiarizando com o termo, a gente sabe que tem alguns que já fazem um planejamento, já usam isso como uma ferramenta, pensando no seu futuro. Mas, igual o Thiago comentou, assim, falando de reforma, a gente vê muito burburinho disso agora, muita gente falando, abre sua hold, mas vamos falar para a galera, o que é uma hold? Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa separar algumas coisas, né, de hold. Existem vários tipos de holding. Tanto é que a gente usa as três mais comuns. A pura, a mista e a familiar patrimonial. Legal. Então existe esse tipo de hold. O que é uma hold? Uma hold é para segurar. Né? Segurar tanto um patrimônio ou quanto segurar uma outra empresa. É uma controladora. Isso é uma hold. Ponto. E aí você vai ter os tipos de hold. As principais são pura, mista e patrimonial, como eu falei. Legal. O que é a pura? A pura, ela vai ser uma empresa que vai administrar outra empresa. Ponto. Simples é isso. Uhum. A mista, ela vai ser uma empresa que vai controlar outra empresa, mas também vai ter uma atividade de comércio ou prestação de serviço, junto com essa administração de outra empresa. E a patrimonial familiar, nada mais é que você colocar o seu patrimônio dentro desta holding no capital social. Entendi. Então hoje você pode ter essas três formações quando se fala em holding e tal. Você pode ter uma que você possa exercer atividades econômicas também. Tipo, daí tanto faz, seja prestação de serviço, comércio, locação, enfim, o que for. E ao mesmo tempo você usar ela também como proteção patrimonial. Isso. Só que não é indicado, tá? Quem já viu os vídeos aí, ó, já fica aí, Nosso segue canal. lá o Instagram, especialista em holding, quem já viu o vídeo da mista lá, não é a forma mais indicada de você misturar
a patrimonial com a pura, né? Com outro tipo de empresa. Então, se você vai fazer uma patrimonial, faz só a patrimonial. Se for fazer para administrar a empresa, faz uma só para administrar a empresa. Entendi. Porque pode haver a confusão ali, né? De patrimônio e tal, da empresa com patrimônio da pessoa física mesmo, dos bens. Entendi. E, cara, quando a gente fala em holding, assim, tipo, a pessoa que pensa em abrir holding é uma empresa. É um uma CNPJ que você vai ter, é uma atividade específica para esse CNPJ, o que a gente chama do KNAI lá, né? Existe algum KNAI que é específico ou não, você abre um CNPJ e... Existe o KNAI de hold, né? Tá. É específico, o basicão que a gente usa, hold. Que nada mais... na verdade é isso. Né? A hold tem esse nome bonitão aí, hold, mas ela é um CNPJ normal. Você vai lá, faz o processo dela normal na junta comercial. Tá. Ou quem ainda gosta de fazer em cartório, né? Que eu não indico fazer em cartório e abertura, gente. Fica a dica aí. Bacana. Vamos falar um pouquinho de cada uma, assim, Lucas, o que você acha? Falar um pouquinho de Vamos? começar Bora. pela familiar? Acho que é mais tranquilo. Pode ser que é o assunto, acho que tá aí Tá na mais moda, em alta, né? Quando a gente fala de reforma tributária, o pessoal tá falando do imposto do ITCMD, que pode ser que suba, né, para pessoa Sim. física, pode ser de acordo com o patrimônio, né? Isso. Isso ainda vai sair alguma coisa, não tem nada em concreto ainda, mas tem um burburinho bem grande. E até a gente, né, tá passando por esse momento agora. Nosso pai faleceu faz um tempinho e tal, a gente tá passando pelo processo de inventário. E, cara, é uma cacetada, velho. É uma cacetada. O Estado não tem dó do nosso luto, tá? Não tem. E a gente tava pensando agora, né, Na verdade, a gente já vinha conversando com o nosso pai antes sobre isso e tal, mas, cara, acabou que não deu certo, né? E agora, nesse momento do inventário, a gente estava vendo de já passar os imóveis para o nosso nome, né? E fazer todo o... Como é que chama? Deixar o usufruto? Usufruto, isso, deixar o usufruto para nossa mãe. Só que o valor que a gente pagaria de ITCMD sobre isso, cara, quase absurdo. dobraria o valor do inventário, não? Só o ITBI e tal, enfim, né? Também honorários advocatícios, coisa e tal. E aí a gente começou a pensar em estratégias, né? O que a gente pode fazer para realmente conseguir economizar alguma coisa agora, né? E aí a gente voltou no assunto da holding. E qual que foi a nossa estratégia? A gente vai fazer o inventário normal, como pede a legislação, 50% para o meeiro, os outros 50% dividido entre eu e meu irmão. E aí depois, no segundo passo, que a gente estava conversando lá no escritório, né? Aí sim, abrir uma holding e integralizar todos esses imóveis e cumprir com a nossa estratégia, né? Que é aos pouquinhos se fazendo a doação. Sim. E aí, o que você acha que é? Esse é um caminho? É um caminho. Vamos lá. O pessoal abre a hold para isso mesmo, para organizar a sucessão. Porque o inventário lá na hora, né, você está passando pelo falecimento de uma pessoa, pelo luto, né, como vocês passaram aí. Aí você ainda tem que abrir inventário, tem o prazo certo, senão você paga a multa, tem tudo isso ainda, Sim. né? E fora a tacada que você tem que dar ainda de TCMD, né? E uma Sim. tacada só. Que aí que acaba... E o ITBI também, né? E o ITBI também, sim. Porque da transferência dos imóveis e tal. Que ainda acaba acontecendo, né, do pessoal que está passando por inventário, que aí está recorrendo a hold, é o quê? Tipo, tem esse valor para dar, tipo em São Paulo que é 4%, né, do valor venal do imóvel, acaba vendendo o patrimônio para poder pagar o inventário. Tem tudo isso. E o 4% é só do ITCMD, do imposto. Isso. Fora cartório, fora honorários do Advocatícios. advogado, fora certidões, tudo isso. Exato. E aí o valor aí do inventário sobe aí para 20% sobre o valor venal do imóvel. E com a organização sucessória a gente consegue reduzir esse valor, né? Tem Bacana. tudo isso. Contanto que tudo corra, né? A ideia corra conforme a forma planejado. natural, o planejado, É. né? A ideia é o quê? Acho que na planejamento de sucessão patrimonial, né? É a gente colocar os bens, né? Pra gente explicar pra galera, a gente colocar os bens em uma empresa, colocar as pessoas que têm direito àqueles bens, Isso. né? E aos poucos a gente fazendo a doação de acordo com o que a legislação permite, legislação estadual, Isso. fugindo do imposto de doação e pensando que lá na frente o valor que você teria de transmissão de bens É menor. é menor do que se a coisa acontecesse Isso. tudo acontecesse naquele momento. Porque não vai ser sobre o valor total, né? Vai ser sobre o valor de cotas daquela pessoa. Vamos supor, sobre o que a gente chama dentro da hold, sobre os patriarcas, né? Tipo, que é quem depositou o valor do capital lá, né? Sobre o imóvel. É sobre o valor da cota, não sobre o valor total daquele imóvel. Então ficou só 20%? Então você vai pagar o ITCMD sobre 20%, não sobre 100%, né?
Legal, bacana. Por isso que é reduzir. Né? E aquela coisa também, para ficar claro aqui, né, que muita gente fala aí que a hold é para segurar, tal, para driblar algumas coisas. Que fique claro que tipo, é tudo feito conforme a lei, Sim. mas sempre tem os seus riscos também, né? Tipo, você não vai pagar imposto? Sim, você vai pagar imposto. Sim, sim. Mas a gente consegue reduzir esse imposto. Exatamente. Né? Porque na hora lá ninguém vai ter o dinheirão lá, tipo, deixou um bem de, sei lá, de 10 milhões, tá, os herdeiros vão conseguir arcar isso? Talvez Tem não. tudo isso, né? Talvez Então, não. a sucessão patrimonial é mais os patriarcas, né? Os pais, pensando na sua sucessão. Tipo, Exato. você vai deixar para o seu filho pagar quanto dos seus bens? Né? Tem tudo isso. Bacana. Legal. E também sempre tem aquelas confusões de legislação estadual, municipal, que um concorda, outro não concorda com algumas questões, tal, que tudo isso acaba depois influenciando também essas questões, né, de impostos. E quando a gente fala nessa questão da holding, né, quando que você acha que é o momento certo das pessoas começarem a pensar sobre, sabe? Eu tenho um patrimônio ali, ou de repente, enfim, tem algum valor que é específico para mim fazer a abertura da holding, obrigatoriamente eu tenho que colocar bens ali, como que funciona isso? Na verdade, assim, você começa quando você já adquiriu o bem. Uhum. Vocês lá, no exemplo de vocês têm os dois pequenos lá, o Gabs e a Sofia. Mano, já tem bem, já coloca dentro da holding. Porque, querendo ou não, vocês não sabem a hora que vocês vão daqui para outro lugar, né? Espero que demore o tempo. Sim. Mas, depois vai ficar tudo sobre eles. Exato. Né? Então, quanto mais rápido possível. Já começa a fazer o planejamento sucessório. Desculpa, qual foi a segunda pergunta que eu esqueci agora? Não, o momento certo da pessoa começar a pensar, né, em realmente, agora eu acho que é um momento ideal de eu pensar sobre holding, porque de repente eu já constituí um patrimônio bacana. Então, também não tem valor mínimo, né? Né? Não tem valor mínimo. Mas, na verdade, hoje em dia, chutando baixo aí, praticamente todo mundo que tem uma casa, um carro, gira normalmente em torno de 1 milhão, se você for ver. Sim. Então, já compensa você fazer uma hold, né? Sim. E é interessante também, às vezes, tem questões, tipo, empresariais, assim, com sócios e coisas do tipo também, né? Essa questão de você colocar, se você tem mais de uma empresa também, colocar ela administrando todas as outras. Que aí seria a hold pura, no caso, né? Sim. Aí a gente sai da patrimonial familiar. Né? A gente sai do assunto patrimonial familiar e entra para a hold de administração em si. Tá, e essa também é uma que a gente vê bastante procura ali no escritório por conta disso, né? Por trabalhar bastante com empresário. Geralmente eles acabam, às vezes, até tendo duas, né? Essa familiar e a outra que seria pura por conta das empresas. E não é simplesmente pegar e abrir de qualquer jeito e acabou, né? Tem que ter algumas cláusulas bem específicas também para que você mantenha esse controle, né? E que, de repente, você não dê todo o poder para alguém naquele momento que não era para dar, né? Tipo, quem pode controlar até determinado momento. Tem todo A hold familiar, né? A hold patrimonial familiar, a gente tem algumas cláusulas de segurança. Né? Você vai passar os bens pros herdeiros, né? Mas você não vai deixar a administração da empresa com eles. É o que eles falam que tem algumas cláusulas de gatilho, né? Que assim, elas são acionadas a partir do momento que acontece tal coisa. Então você tem que ter um cuidado bem grande na elaboração. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu vejo que é muito comum. A holding é como abrir qualquer outra empresa. Vai lá e abre, faz um contrato qualquer, né? Coloca o imóvel e já era. E na realidade não. O processo de abertura da holding, pelo que eu não manjo muito dessa parte de legalização, né? Por isso que o Lucas está aqui. Mas pelo que eu vejo, assim, ela tem que ter um cuidado extremo em entender, fazer realmente um mapeamento ali com o empresário ou com a pessoa que vai montar uma familiar do que ela pretende, como ela pretende, né? Que as coisas funcionem para que você coloque todas essas cláusulas e os momentos certos dela acontecer o gatilho para elas serem acionadas, né? Porque senão você pode, no momento que você está pensando em proteção, na verdade, tipo, abrindo mão de tudo. Porque a gente está falando, querendo ou não, a gente está falando de herança, né? E quando envolve herança, se a família não é bem resolvida, cagou tudo, na verdade, né? Aí você coloca lá, você abre uma hold, você não coloca você não coloca a administração para todo mundo. Vai lá, pega um filho lá que pode falar algumas coisas aqui? Pode, né? Puto da vida, né? Pode falar eu não sei. Pode falar. Não, achei que ia ter um palavrão pesado. Sou educado. Que tá nervosinho. Tá nervosinho aí. Tipo, e pega e vende a parte dele, as cotas dele. E aí entra um terceiro que não tem nada a ver na empresa, né? Tem tudo isso, né? Porque, querendo ou não, é uma empresa. Por mais que tenha outras cláusulas, uma segurança maior, mas é uma empresa. Exato. Você pode vender suas cotas, né? Se você não colocar uma cláusula segurando isso, cagou tudo. Exato.
Não, isso é interessante, acho que deixar bem frisado, assim, bem falado, que hoje, como a oferta é muito com relação a isso, pela procura ser alta hoje em Sim. dia, as pessoas às vezes acabam falando, abrir holding é normal, como abrir qualquer outra empresa, né, enfim. E depois você não consegue obter as vantagens que realmente a holding Sim. daria aquilo que E você até- imaginava. Então é super legal, tipo, controlar a ansiedade, né? Sempre a gente fala, tem Sim. abertura de empresa normal, mas na holding mais ainda de você fazer todo esse mapeamento, sentar Sim. ali com uma pessoa que é especialista na abertura de Exato. holding, para explicar os seus motivos, o porquê, o que vai entrar, o que você pretende futuramente e tal, Sim. para que entenda também qual que é a melhor, né? Sim. E coloque todas essas cláusulas. E nisso também entra nisso que você falou, de você entender que, pô, se você quer uma proteção patrimonial, então você trabalha com uma holding pura. Exato. Não vai querer colocar atividades junto, né? Uma mista, porque aí também acontece. Desculpa ter Não, cortado. eu ia perguntar o porquê realmente disso, então, assim, para o porque pessoal aí entender. acontece, né, a confusão patrimonial do negócio em si. Uhum. Porque, vamos supor, você tem uma causa ali trabalhista, e ali tá os seus bens, seu imóvel ali. O que vai ser atingido ali no capital social da empresa? Uhum. Vai ser o seu imóvel, Exato. da sua família. Então não confunda. Não que não possa ser atingido mais para frente, tal, se tiver caracterizado confusão patrimonial, tal. Pode ser atingido? Pode, porque não tem segurança 100%, Uhum. mas vai ser mais difícil até chegar. Chegar lá. Tá. Muito bom. Bacana, né? Sim. E agora a gente pensando, já que a gente saiu um pouco da familiar, pensando mais na mista de investimento, a ideia de você ter uma outra holding sem os seus imóveis, igual a gente está comentando, tal, para investimento, assim, também é muito bacana pensando na economia de imposto, né, Lucas? Sim. Pensando Sim. na economia de imposto, né? Ao invés de você ter, às vezes, todos aqueles impostos que uma empresa normal tem, tal, você como investidor de uma empresa, o valor que você vai receber, esse valor às vezes pode sair até isento de imposto, né? Sim, sim. E legal também a gente pegar também dessas empresas, né, que são holds, e coordenam outra empresa, administram outra empresa. Interessante também, né, ficar claro, é que as outras empresas não podem ser do Simples Nacional também. sim. Tem isso, né? Verdade. Tem esse... minha empresa é do Simples. Eu tenho várias empresas do Simples. Eu vou abrir uma hold para poder Beleza. administrar. Bora pro Tá. lucro presumido. Então. Exatamente, vai pro lucro presumido. Aí o Thiago pode falar mais sobre isso. É do fiscal. Mas tem que pensar... Tem toda uma estratégia, né? Não é assim, vou abrir uma hold. Tá, mas o que você quer fazer? O que você está fazendo? Tem tudo isso também, né? Não é só abrir. Sim. E é interessante porque quando você é empresário e você tem, de repente, mais de uma empresa, né, alguns CNPJs, tomando esse cuidado de que, entendendo que se você abrir uma holding para fazer o controle disso, essas empresas não podem estar no Simples, porque existe, né, dentro Sim. da legislação do Simples, que fala que você não pode ter sócio, pessoa jurídica, se você tiver, automaticamente está excluído desse regime tributário. Além de toda essa questão de patrimônio, além de toda essa questão que envolve pagar menos tributos, impostos em algumas situações, é muito interessante também para controle. Sim. Porque quando você fala em controle com relação às suas empresas, otimizar recursos também, pensando na parte financeira, na parte fiscal, contábil e tudo mais, você consegue ter uma visão um pouco melhor sobre o todo do seu negócio, né? E fazer o controle disso, a gestão disso também de uma forma mais eficiente. É claro que uma holding ou outro CNPJ, automaticamente ela vai ter as suas obrigações contábeis, tributárias a cumprir também, como qualquer outra empresa. Então, vai ser necessário ter uma contabilidade, fazer as entregas das obrigações, né? Se ela exercer atividade por ser mista, cumprir com a legislação tributária com relação à atividade dela, comércio, prestação de serviço e tudo mais. Mas também é muito interessante para você que é empresário e possui mais de um CNPJ aí pensar nessa situação que vai envolver tanto a questão de proteção, pagar menos tributos em algumas situações, mas também você ter uma gestão melhor das suas empresas, porque você vai ter, né, uma empresa ali controlando, enfim. Você vai olhar como um todo, né? Como um todo. Então, às vezes pode ser estratégico também por conta disso, para a parte de administração também dessas empresas, né? A holding ela tem muita função, assim, que ela é só pra- positiva, né? Voltando um pouquinho na hold patrimonial também, que a gente acabou esquecendo de falar, da questão também, vou abrir uma hold patrimonial, só que eu sou CLT.
Quando você abre uma hold e você é CLT, você vai ser mandado embora por algum motivo do seu trabalho, você não vai receber seguro-desemprego. Então, por isso tem que ser tudo pensado. Quem é empresário e ainda é CLT, você não tem esse direito. Então, por isso que tem que ser tudo pensado direitinho, né? Não é só assim, vou abrir uma hold. É verdade, tem que analisar todos esses... tem que analisar tudo. Analisar todos esses poréns. Mas acho que quem chega no nível meu de pensar assim no futuro mesmo, acaba se desprendendo desses detalhes, assim, né? Não tem jeito, né? O que você vai receber de benefício seguro, lá na benefício frente, do governo lá na frente, de economia de impostos e coisa e tal, vale mais do que você receber esse seguro-desemprego. Por isso tem que ser E pensado. se o governo pagar o seguro-desemprego? Sabe até quando? Pois é. Mas isso é para toda a situação, né? Até se a pessoa pensa em abrir um mês sendo CLT também, ela pode ter problema para receber e por aí vai, né? Exato. E quando a gente fala em blindagem patrimonial, cara, o que quer dizer isso, assim? Que a gente tem muita, né, uma das coisas que a gente está falando daqui da proteção patrimonial, tal, a blindagem patrimonial, que se ouve muito quando é ofertado a hold, mas às vezes é um termo que fica difícil para os empresários entenderem, né? Tipo, como assim blindagem patrimonial? O que isso quer dizer, né? Tipo, é com relação ao meu patrimônio da pessoa física, mas em que momento que ele pode ser atingido, como que ele pode ser atingido gosto desse termo. E por aí adiante. Não gosto desse termo, blindagem, porque não existe blindagem patrimonial. Porque é isso que eu tô te falando. Eu tenho uma hold, 100% do meu patrimônio está blindado? Não. Porque pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. Certo. Se for caracterizado que há a confusão patrimonial ali, o juiz pode muito bem. Confusão patrimonial seria... O empresário está fazendo uns miguezinhos ali, sabe? Com os patrimônios da empresa, com o patrimônio da pessoa física. Tá. Eu não tenho dinheiro. Não tenho nada no meu nome. Não tem nada no meu nome, tá tudo no nome da empresa. Ou vice-versa também, tá? Pode acontecer também. Não tem nada no nome da empresa, tá tudo no meu nome, né? Então, pode haver. Então, não. Quem vende a hold patrimonial ou a hold normal, né, pura e mista como blindagem, eu não gosto muito. Não gosto porque não é verdade. Não é verdade. E também como vendem também, você não vai pagar imposto. Mentira, você vai pagar imposto. Só que a gente reduz esse imposto. Né? É legal ser claro com as pessoas. Sim, né? sim. Você vai ter 100% do seu patrimônio blindado? Não, você não vai ter. Você não tem garantia disso. Você não tem garantia disso. Mesmo que você não tem garantia também de não pagar nenhum tributo. Exatamente. Né? É uma segurança. É uma segurança e uma facilidade para você, vamos supor, na hold patrimonial familiar, não passar por um inventário. E não ser tão moroso, e não ser tão custoso. Tudo isso. E tudo mais, otimiza muito a parte burocrática do negócio. A dor de cabeça. Sim. Bacana. E uma coisa que falam também, Lucas, que a gente vê em relação ao ITBI, que a gente consegue diferir isso, né? Sim. Tipo assim, eu vou transferir meus imóveis para holding, aí você vai explicar melhor a regrinha, se tem ou não tem que ter algum tipo de movimento e tal. Eu consigo não pagar de pronto esse valor, né, para a prefeitura, né? Regra, Constituição Federal, Código Tributário, regra, não se paga imposto ITBI quando você põe no capital o imóvel. Tá. Para pessoa jurídica, né? No caso. O STF também saiu decisão que também não paga. Só que aí tem as prefeituras aí que estão cobrando, né? Algumas prefeituras estão cobrando. Porque está sendo muito falado sobre hold, sobre você colocar o imóvel no capital, então tem algumas prefeituras que estão começando a cercar isso. Porque estão vendo que está sendo como doação em si, né? Porque o ITBI é sobre doação de pessoas vivas, né? Diferente do ITCMD em si. Então, tem prefeitura que está começando a cercar. Mas o entendimento da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional e do STF é que não se tem imposto, não se tem ITBI sobre o imóvel que vai ao capital social de uma pessoa jurídica. Mas a holding ela tem que ter tipo, alguma atividade econômica ativa ou não? Sim, aí quando é cobrado o ITBI, né, eles falam que é quando você tem, junto com a holding, vamos supor lá, uma atividade de aluguel de imóvel. Que vai gerar um lucro para a empresa em si. Eles entendem isso. Então aí a regra já não é a regra em si, né? Você já é cobrado o imposto sobre. Legal. Bacana. E se uma pessoa hoje ela pensa em abrir uma holding, cara, que se ela tá, já conversou, já estudou, viu que vale a pena, esse processo de constituição, além daquilo que a gente já falou, né, da questão de você mapear, entender, ter cláusulas específicas e tal, mas a parte do documentos, a parte mais burocrática, a parte de custos e tal, isso como que funciona hoje? Da holding em si, da abertura, né? Vamos lá, a abertura, como o Thiago disse, é uma abertura de uma empresa normal, só que tem suas características, né?
específicas da holding, mas aí a abertura vai gerar como se fosse uma abertura de empresa, né? A gente vai pegar toda a documentação, né? E como a gente vai colocar o capital da empresa, que é o imóvel, a gente vai precisar de toda a documentação do imóvel, né? Matrícula, tudo isso. Ah, tem 10 imóveis, então eu preciso das 10 matrículas dos seus imóveis. Porque o capital não vai ser em espécie, né? Em dinheiro. Sim, vai ser o valor dos bens dos ali. bens da empresa. Aí você vai fazer todo o contrato com as cláusulas específicas de uma hold e tal. E vai registrar junto comercial. E esses bens passa tudo pro nome das empresas, cartório, Exatamente. tudo bonitinho. Vai pro cartório, aí depois de registrado o contrato, vai pro cartório, tá lá, pronto. Tudo da empresa. Aí até aquela questão, né? É interessante passar pelos valores mesmo, né? Os bens do que está no imposto de renda para não pagar ganho de capital também, né? Porque querendo ou não, né? Você está transferindo de personalidade, passando para pessoa jurídica ali, né? Fazendo uma venda ali para pessoa jurídica. O pessoal às vezes tem essa dúvida, eu vou pagar ganho de capital nesse momento, né? Tipo, aí tem toda essa situação de que você tem que analisar quanto está o valor desses bens na sua declaração de pessoa física e o quanto depois você vai passar ali para a pessoa jurídica, né? Porque às vezes você vai querer atualizar já esse valor para entrar como capital na holding já com o valor do teu imóvel atualizado, porque na física ficou aquele valor baixo, aquele valor que você negociou para não pagar na época, né? Para quem te vendeu para não pagar ganho de capital, daí você sabe que o valor do teu imóvel tá defasado, daí quando vai passar para a holding, você quer fazer a transferência pelo valor atual. Você pode, aí pode, você claro, economiza no ITBI e gasta onde? Aí ganho de capital ele vai acabar pagando na pessoa física, né? Não tem jeito. E às vezes as pessoas realmente não sabem disso, né? E fazem essa transição colocando o valor atualizado. Exato. Aí coloca o valor atualizado lá dos bens e acaba tendo que pagar ganho de capital na pessoa física, né? Porque é aquela coisa, que a gente vem conversando bastante. A hold não é só a abertura ali. A hold tem um trabalho depois também com a contabilidade em si. Sim. Você vende, que aí acontece muito aí que a gente vê que tá bombando a hold. Vamos abrir a hold para colocar seus bens. Tá, e o depois? Porque tem o depois. É muito bonito a blindagem de patrimônio. Sim. E o depois também, que aí entra a questão da contabilidade aí. Exato. Que é aquilo que a gente falou, né? Você vai ter todas as obrigações normal de uma empresa, de um CNPJ com relação à escrituração contábil, fiscal e tudo mais. Pode ser, lógico, se ela é uma holding pura, isso ela acaba fica mais resumido, porque você não tem tanta movimentação fiscal, financeira ali acontecendo, né? Mas se você colocou os bens na holding também, depois fez a venda daqueles bens pela pessoa jurídica também, aí pode ser que tenha ganho de capital pela holding e tudo mais, né? Tudo isso tem que ser acompanhado. Ainda encontro isso que você está falando, acho que é interessante a gente tocar nesse assunto também. Pensando na parte de holding pura, familiar, a gente fala muito da familiar, que acho que é a maior dúvida da galera, né? Se você tem intenção de vender algum imóvel, não é interessante subir esse imóvel para a empresa, né, também, né? Porque o valor na venda vai ser muito maior e o imóvel dentro da empresa ele tem toda a depreciação também, né? Sim. Então, cara, isso vale a pena analisar também. Sim. Se naquele momento que você está formando a empresa, está integralizando o imóvel, se tem um ou outro que você tem dúvida, é interessante deixar para um segundo momento, né? Sim, porque o valor do ganho de capital na pessoa jurídica pode acabar sendo maior, justamente por conta disso, né? Por conta das depreciações que vão acontecer e tudo mais. Exato. Tem bastante coisinha ali no meio dessa brincadeira de holding. Não é só abertura, né? É um estudo todo em cima de uma ali patrimonial em si da família, né? A vontade que ela tem ali, né? Que o dono do imóvel, né? Dos bens está querendo fazer em si. Só que quer passar a herança ou quer fazer mais alguma coisa. É um estudo. É uma conversa bem franca. Exato. Bem franca precisa ter. Legal, cara. E por que hoje a reforma tributária fez de novo as pessoas olharem para a holding, assim? O que tem falado sobre o impacto dela, né, no dia a dia hoje com relação aos nossos bens, que fez com que as pessoas começassem novamente a olhar para essa questão de holding, por conta daquilo que pode ser que está por vir. Hoje específico mesmo é a questão do ITCMD, a reforma tributária na holding patrimonial familiar. Porque hoje, vou dar exemplo aqui, o estado de São Paulo, a gente tem a alíquota do ITCMD em 4%. Só que com a reforma tributária vai ser uma variável aí, né? Vai ser de 2% a 8%. A máxima do ITCMD hoje é 8%. Continua ainda com a reforma tributária em 8%, só que aí dependendo do seu patrimônio, vai ser cobrado de 2% a 8%. Então não vai ser mais o fixo lá, 4%. Eu sei que eu tenho 1 milhão de patrimônio, vou pagar 4% daquilo.
né? Então, hoje vai ser uma eu variável. até escutei a história que pode ser que alguns estados aí É, sejam maiores, tem ainda, dependendo do montante. Tá em discussão que esse 8% pode passar para 16%. Então, tem isso também, né? Então, de 16%, que só é de TCMD, vai um cálculo aí, vai de 37% do total do processo do inventário. Uhum. A gente tem que ficar esperto com a questão da reforma, ela já está aprovada, né? Agora começa-se a trabalhar em cima das leis complementares para poder regular diversos pontos dela, mas a gente já sabe que ninguém quer sair perdendo, o Estado não quer sair perdendo, nada disso, né? Então, aonde eles puderem colocar algo a mais ali para continuarem arrecadando, eles vão fazer. Sim, né? Então, esse é mais um insight super interessante para que você que tenha um patrimônio aí considerável, para que você que tenha diversos CNPJs, pense nessa situação para tentar, de novo, fugir de um encargo aí que, de repente, com a holding você poderia ter uma redução, né? Que pode atingir realmente seu patrimônio, né, lá no futuro, né? E numa hora triste, né? Tipo, a gente está falando de patrimonial familiar no falecimento, né? Sim. Bom, tem jeito, né? Não tem jeito que você tá... mas é isso mesmo. É o grande negócio, né, cara? Porque, tipo assim, hoje é interessante olhar para tudo isso, porque é um caminho que todo mundo está enxergando um benefício. Sim. Mas do mesmo jeito que a gente está enxergando, a gente tem que ficar atento, porque eu ia falar o isso. governo não é bobo. Não é besta. Não é Uma hora besta. ele vai cercar. Ele vai ser, provavelmente vai cercar. Já deve estar pensando em cercar. Lógico, está todo mundo falando, um monte de curso, abre a internet, holding, faça sua holding, clique aqui, faça sua holding, abre sua holding. Eles estão olhando também. Então, se eles estão vendo que aí tem uma brecha, provavelmente eles vão agir em cima disso, né? Mas, enquanto há tempo, é interessante que a galera, cara, se movimente, né? Vá pra cima e procure uma forma de... A hora é agora, na verdade, de fazer a hold. E é interessante também para as pessoas que trabalham ainda na pessoa física com atividades meio que imobiliárias, vamos dizer assim, né? Pessoas que, de repente, têm bastante bens em seu nome, né? Apartamentos, casas, e acabam fazendo locação, até mesmo compra e venda, né? De apartamentos. Porque na pessoa jurídica normal, né, você já tem uma redução na carga tributária quando você faz como pessoa jurídica do que quando você exerce atividades como essa na pessoa física, dependendo do volume, né? É muito mais caro o imposto que você vai pagar, os tributos que você paga na física do que na jurídica. E quando você, de repente, traz isso para dentro de uma holding, que nesse caso que traria acho como mista, né? Porque você exerceria atividade também, mas você tem toda essa questão de proteção patrimonial, a parte de sucessório que fica muito mais otimizada e, ao mesmo tempo, também você consegue reduzir a carga tributária dessa sua atividade. Então, a gente vê que muitas pessoas que hoje trabalham ou empresas que já têm atividade imobiliária, elas buscam a questão da holding também por conta disso. Né? Essa é uma atividade que a gente vê bastante vantagem nesse sentido, né? Quando a gente pensa não só a questão de proteção de patrimônio, coisa do tipo, mas quando você pensa também, eu exerço tal atividade, qual que de repente seria legal trazer para dentro de uma holding? Essa é uma das que a gente mais vê, né? Quando a gente fala em imobiliária. Porque tá junto, né, com o imóvel, né? Sim. Você vai exercer, vai alugar o seu imóvel, então tá junto. Ela anda junto, na verdade. Exato, ver, né? então. Você já traz os teus bens para dentro da holding, né? Tipo, criando todo esse processo aí de proteção e tudo mais, e ao mesmo tempo você exerce a atividade ali de locação, de repente, de imóveis, e ao mesmo tempo você tem uma redução dentro da atividade que você exerce, né? Dentro da tua parte de prestação de serviço, locação, enfim, tudo mais. Então é interessante também para você que trabalha com esse tipo de atividade, né? Vários insights. E pensando também agora aqui, Lucas, assim, será que a gente consegue fazer um exemplo para a galera, assim, de um caso, alguma coisa? Sim, consegue fazer. Vamos lá, tá a calculadora aí? Calculadora? Falei. Agora tá. Tá, agora. Posso pegar a minha também? Não, estamos aqui. Vai lá. Tá aí? Tá aqui. Vamos lá, pega aí, sei lá, dá um chute aí de um patrimônio aí, um valor. 10 milhões? 10 milhões. Não, só pra colocar um monte de zero aqui. Eu vou falar 100 reais, né, mano? Eu tenho 100 reais de patrimônio, posso abrir uma hold? Isso é 1 milhão. Vai lá. Faz um pix que é mais fácil, seu filho. 10 milhões. Certo. Tá, 4% de 10 milhões. 400 mil. 400 mil. Então, isso é uma tacada só que você vai ter que pagar, 400 mil. Aí, desses 10 milhões, vai a média aí de um processo, tá em torno de... Esses 400 mil só pra galera... Só ITCMD. ITCMD. E assim, na hora, tá? Vamos só Esses falando. 4%, é de quando deu aí?
400 mil, né? 400 mil. 400 mil. É na hora ali do inventário. Você Plim. paga na hora. Plim, bora. E vamos lá. O Esse valor... é o que tem até os 60 dias pra você pagar, senão você vai resolver. pagar a multa Exatamente. sobre isso ainda. Foge. É cilada. Faz aí, tá em torno de uns 20% o processo inteiro. Do inventário. 10 milhões? 2 sobre os 10 milhões. 2 Não, é milhões. 10 milhões. Ah, então, 2 milhões, 20%. 2 milhões. 2 milhões. E O seria processo custo? inteiro, o custo junto E com o daí- ITCMD e tal. Já tá junto Não com o ITCMD. fora- Não fora o ITCMD. Ah, então Aí- ficou Teria mais tranquilo. honorários, mais honorários advocatícios. Esses 20% tá tudo. Tudo. Cartório, certidão, tudo isso. Tudo. Consulta, porque às vezes aí o advogado às vezes tem que ir em outro estado, o advogado tem que ir para outro estado. Você lembra a tabela da OAB, mais ou menos? É o Não valor? lembro a tabela da OAB. Mas é uma porcentagem, Tem uma sobre, porcentagem sobre o fixa. valor do patrimônio, né? Isso. E aí você vai ter que pagar 2 milhões em um inventário. Show. Quer dizer, você não, né? Os seus herdeiros vão ter que pagar. No E- caso. Então. Seus filhos. Se prepara. Se prepara. E aí Tô com... economizando já. Então. E aí com a holding a gente consegue diminuir isso, né? Porque você vai pagar o ITCMD sobre as cotas. Então você vai passando, por isso que é a organização sucessória. Você coloca os seus bens dentro da holding e você aos poucos vai passando as cotas da sua parte para os seus herdeiros. Então vamos supor, você vai pagando o ITCMD sobre essas cotas. Então fica muito mais fácil você planejar, por isso chama planejamento sucessório, Ah, Uhum. legal. no caso. É muito louco isso, né? Se você, vamos supor, dependendo do patrimônio e o tempo, né, Isso. de vida, de expectativa de vida que você tem, acho que você pode chegar numa hora que você vai pagar só uma alteração contratual. Isso, exatamente. Se você, durante esse tempo todo, conseguiu cumprir com o planejamento, começou cedo, começou a fazer o planejamento, colocou todos os gatilhos que o Thiago comentou no começo. Se manteve como administrador, lógico, Isso. né, cara? Senão, igual a gente falou, cara, apesar de ser filho, Exatamente. enfim, seja lá quem for, tá tratando de dinheiro, é bom você tomar todos os cuidados, né? Então, se mantendo como administrador, tudo certinho, tal, enfim, dentro da holding. Cara, se você conseguiu doar todas as cotas, as coisas aconteceram na forma natural da exatamente. vida, tal, tudo direitinho, chega lá na frente é o valor de uma alteração contratual que Exatamente. você tem que fazer, né? Pô, é muito louco, cara. É economia absurda, né? Por isso que até você perguntou, né? Quando eu começo? Uhum. Quanto antes? Quanto antes. Quanto O antes. quanto antes. É porque nada impede também de você, na realidade, né, tipo, não é que nada impede, né, mas é natural, você não precisa já, tacar todos os seus bens Não, ali, você vai pode fazendo aos colocar poucos. só um, constituir com valor e depois, conforme for Exatamente. acontecendo, você vai aumentando, né, você vai aprimorando ali, Sim. vai integralizando o capital ali Sim. da hold com os outros imóveis, com os outros bens que vão entrando e por aí adiante, né. É bacana, esse é um toque legal também, porque às vezes, não sei, né? Talvez na cabeça dos mais velhos, assim, mas com menos experiência, pensa assim, primeiro eu vou formar meu patrimônio para depois montar a holding. Depois constituir ali. Que é o então. era o normal, né? Na verdade, né? É o normal. Não, mas você pode montar, ter a holding e E formando, formando, o seu exatamente. patrimônio. Depois de Exatamente. cada nova aquisição, você já pode até fazer direto no nome da holding também. No nome da holding, Tipo, cara. já facilita a vida, né. Bem mais. É. Você não precisa passar pro seu nome, depois passar pro Sim, nome da holding. Já sim, foi não. direto. Direto no nome da empresa. Então isso é normal. Da hora, cara. Eu acho que tem muito pormenores, né, que envolve toda essa questão, tipo, não da Constituição em si, porque a Constituição não é que ela é tranquila, né, ela é detalhada e tal, mas tem diversos pontos ali que nem a gente falou, que aí é só no Eu tenho bate-papo uma de entendendo o que você pretende, né, com a Sim. holding para poder se cercar de tudo isso daí. Eu tenho uma pergunta. Tipo assim, a gente está falando, né, de colocar os herdeiros, né? Mas uma pessoa menor de idade, um recém-nascido, ele pode ser sócio dessa holding? Desde que tenha um responsável, que no caso seria os pais. É que Então, normalmente já estão. Já estão, Não exatamente. precisa emancipar? Não, Não, precisa. nada disso. nada disso. Ah, legal. Então, se... meu filho tem 5 anos de idade, eu já posso abrir a holding com ele? Já. Só que você e a mãe vai ser o responsável dele. Posso integralizar o capital com o meu filho? Nossa, tá vendendo teu... Meu bem, acredito. É o meu bem maior, né? Quando for fazer a equivalência, vai ser equivalência de despesa só. Não vai dar lucro nunca. Não duvida não que aparece. Vai. Aparece essas perguntas. O cara perguntou isso. No caso de uma separação, já tá ali, ó. Fica no limbo. Divide aqui, 50, as cotas, 50, a criança pronto. fica no limbo.
gente, olha, eu vou te muito falar, bom. meu. Bom, gente, não pode. Não pode colocar o filho, não. Não O filho pode. não pode ser, como fala? Interiorizar o capital social. Não pode. Não pode, mas é muito engraçado, né? Os insights assim que as pessoas vêm para abrir holding quando elas vêm conversar com a gente, geralmente é proteção patrimonial, né? A questão de otimização também, melhor controle das suas empresas, a questão sucessória e muitos vêm lá também para proteger contra o marido, contra a esposa também, né? Principalmente quando tem sócios que são irmãos, coisas do tipo, não querem que de repente dê um problema da mulher ou do marido assumir, então já joga tudo para holding e os outros CNPJ para não ter essas questões, né? Isso também é um insight legal, né? Tipo, muitas vezes tem essa questão entre sócios da empresa que fica essa preocupação, pô, se um vier falecer, quem vai assumir vai ser a esposa dele, mas eu não gosto da esposa dele, não sei o quê, e começam algumas brigas assim, então às vezes as pessoas vêm também buscar a abertura de uma holding para colocar suas empresas para isso também, para não ter esse problema de que, pô, quem vai assumir vai ser a minha cunhada, que eu não gosto da minha cunhada, ou meu cunhado, e por aí adiante, né? Só que aquela coisa, não é 100%. É legal deixar claro isso. Não é 100% seguro, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Só que nem sempre é 100% seguro. E aí entra de novo aquela questão das cláusulas que vão ter os gatilhos certos para exatamente. acontecer para te proteger de tudo isso cada vez mais, né? Para que você E nessas consiga questões blindar até, cada vez mais próximo ao 100%, vamos dizer nessas assim, questões até, né, de contrato em si, não gosto da pessoa, tal, tipo, faça então seu contrato social da sua empresa, o básico lá, seguro também, né? Não é, vou fazer o contrato social da minha empresa qualquer coisa, jeito. pego lá o basicão e faço da holding um pouquinho melhor, mas tipo, também seguro não é 100% seguro. Tem que estar ligado uma coisa com a exatamente. outra, né? Show de bola, cara. Acho que a gente pode fazer um resumão agora aqui, um ping-pong. Vamos ver se de frente com a Gabi. Vamos ver se o Lucas tá afiado. Uma cor. Perdi, ó. Não, é legal assim, cara. Acho que esse tema de holding, assim, ele tá muito à tona agora, assim, né? O pessoal tá falando bastante, começando a falar bastante sobre isso. Acho que vão falar mais ainda, porque a gente escuta muito, porque a gente está nesse meio, assim, tal, e a gente acaba oferecendo para os clientes. Tem pós-graduação sobre holding. Pós-graduação. Exatamente. Pós-graduação é uma porrada de curso, né? Inclusive, a gente investiu em um agora do Caio Melo, fazer até uma propaganda para ele aqui, né? Que é uma referência também que... Um dos melhores que tem aí. A gente está aí aprendendo, cara, para eu poder oferecer também, né? Sim. E... Então, bora fazer esse ping-pong aí. Vamos lá, Lucas, vamos ver se tá afiado. Misericórdia. Tá? Não, legal, só pra gente esclarecer, assim, então quando a gente fala sobre holding, assim, qual é a função de uma holding, a gente pode falar que é... Administrar. Muito bom, mano. Gerenciar e controlar. É isso. Gerenciar e controlar. Boa. Beleza, daí você falou sobre os tipos de holding também que a gente tem hoje, né, que é a mista, pura, enfim. Qual que é mesmo? Qual é a pergunta? Quais os tipos? Eu vou fazer aqui. Então, Vamos lá. Qual a função de uma holding? Função de uma holding, administrar. Administrar, beleza. Quais os tipos de holding? Pura, mista e patrimonial, só que tem mais ainda, mas a gente usa essas principais. Tá bom. Fala um pouquinho da pura. Pura é só administrar a empresa. Tá bom. A mista? Administra e tem uma atividade. Boa. E a familiar? Tem patrimônio da família. Caraca, ele estudou, hein, mano? Estudou, decorou. Tô marcando aqui. Já vai pra avaliação de desempenho. Beleza. E quais as vantagens de uma holding? Vantagens? Minimizar impostos. Minimizar impostos. Tá bom. Tem mais alguma? Minha colinha aqui tinha outra. Tinha outra também? Ixi, lasqueira. Tá. Otimizar a gestão. Também, porque você vai administrar tudo com uma cabeça só. Exatamente, show. Reduzir os custos, que foi o que você falou. Isso. Expansão estratégica. Isso. Que é pensando no futuro, tal, também. Proteção patrimonial. Ele faz ping-pong e ele mesmo responde. Já percebeu? É isso. Eu só complementei. Ué, mas é ping-pong, é uma resposta só. Esse é o time. E quando é interessante criar uma holding? Quando é interessante? Agora, desde já. Por quê? Porque lá na frente você não vai ter que ter a dor de cabeça de um inventário. E quem pode criar uma holding? Todos. Todos? Sem exceção? Sem exceção. Tem certeza? Não, pessoa física, né? Pessoa jurídica não dá pra criar uma holding. Ah, garoto. E agora, assim, pra galera entender também, até ter uma visão geral, assim, tava falando, às vezes, consomem de uma holding e nem tá sabendo. Manda uns exemplos aí de umas holdings. Vamos lá, rapidão. 3G Capital, Itaúsa e Grupo Votorantim. Legal. E o que
dá um exemplo de uma dessas empresas, o que, que elas têm que a gente usa no nosso dia a dia. Por Tá. exemplo, a Itaúsa, vai. Itaúsa, Itaú. 3G Capital é Burger King. É isso aí. Legal, bacana. Mais alguma pergunta sobre holding, alguma dúvida? Você vai abrir a sua agora pra gente abrir minimizar a os nossos impostos que a gente tá lascado. Conheço uma pessoa boa pra abrir. Vou tá passar enrolado. lá pro Lucas, Ah, sentar pra conversar com ele, explicar todos os meus patrimônios, né? Todos os meus 10 Tem que ter uma milhões reunião ali. com a Sofia e com o Gabs, né? É isso. boa sorte. Então, galera, eu acho, cara, aqui ficou um pouquinho, a nossa ideia aqui era dar uma pincelada mesmo, o que é holding, falar um pouquinho sobre cada uma. Cara, eu tenho certeza que pode ter gerado algumas dúvidas aí para você, até alguns insights, você se falar, poxa, meu, para mim vale a pena e eu não sabia. Igual a gente comentou aqui, meu, você não precisa ter 3, 4, 5 imóveis para abrir uma holding. Às vezes com 2 imóveis, uma situação, um imóvel e outros bens que a gente não colocou aqui, talvez para você já vale a pena. Lembrando que imóveis, cara, são carro, barcos, avião, se for o Pablo Marçal, helicóptero, Até joias, né? joias, outros bens assim, bens que são, sei lá, Relevantes. é isso. Tudo que tem valor, assim, que pode ficar para o seu herdeiro, ações, empresas e tudo isso, cara. Então vale a pena você olhar para tudo, olhar para o seu patrimônio e fazer essa avaliação. Pensar nos seus herdeiros, ver como vai ser essa transição, que vai chegar a hora para todo mundo. E que se vale a pena, cara, a gente dá realmente dinheiro pro governo ou já fazer esse planejamento e lá na frente ter um mínimo de gasto possível, né? Que esse dinheiro continue dentro da sua família. Né? Dentro da sua família. Que foi com suor que conquistou, né? Exatamente, né? E não tem que dividir com o governo, não. Se der pra ficar com você, fique com você. Aproveita. Velho, exatamente. A obrigação social você já cumpriu todo esse tempo. Sim. Conforme você foi conquistando o seu patrimônio, sim. a obrigação social já foi cumprida. Você já pagou os impostos sobre isso e tal. Não é interessante que você pague de novo. E pensando nisso também, a gente vai deixar aqui, cara, o Lucas vai falar um pouquinho, a gente criou um Instagram lá na empresa que é um braço novo, tipo assim, eu não vou chamar de produto, mas um esquema novo lá no escritório só para falar sobre holding, onde vai ter, o Lucas, trazendo sempre conteúdo atualizado, conteúdo para, ensinar mesmo nesse primeiro momento a você, a entender esse mundo maluco das holdings, assim, e ver como isso faz sentido para você. E caso você tenha interesse, queira saber um pouquinho mais, entre em contato com a gente, busca o Lucas lá pelo Instagram, entre em contato pelo escritório, cara, a gente quer ajudar você nessa jornada, cara, quer ajudar você a economizar imposto, quer ajudar você na sucessão familiar, ajudar você na proteção também do seu patrimônio. Então, cara, caso apareça essas dúvidas assim, manda aqui nos comentários pra gente, manda no Instagram do Lucas e a gente vai continuar trocando essa ideia aí, né, Lucas? Sim. Segue lá, especialista em holding. A gente tá finalizando já, né? Olha eu pegando. Não, Finalizando. mas a gente começa de novo. Finalizando o podcast. Mas, para deixar claro, tá? Nós não queremos pensar na hora da morte em si. Só que é necessário pensar. É necessário pensar. Porque depois quem vai sofrer lá na frente não vai ser quem morreu. Não, isso que Quem vai sofrer vai quem ficou. Exato. Sofrer com a dor, sofrer com a perda, com a saudade e ainda sofrer no bolso ainda. Toda a parte burocrática do bolso. Então, se você, né, aí é um apelo. Se você ama os seus filhos, os seus herdeiros, pense o quanto antes. Exatamente. E os herdeiros também pensem também. Porque às vezes é uma cultura nossa, a gente não quer pensar na hora da morte. A gente não quer pensar na hora. Então, quanto antes pensar, é melhor para ambos os lados, né? Sim. Um vai em paz e os outros ficam um pouquinho mais em paz. Com certeza. Eu acho que é isso. Acho que se existem mecanismos hoje de forma Sim. legal que a gente consiga desburocratizar, obter vantagens para a gente, para os nossos e pagar menos tributos, por que não usar desses mecanismos, né? Então Exatamente. é sim o momento de se pensar sobre, de se falar sobre, principalmente com aquilo que está por vir sobre reforma tributária e entender que a holding ela é sim para todos, igual o Lucas deixou bem claro aqui, não que vai te garantir 100% como muito dito aí, né, com relação à proteção, blindagem e tudo mais, mas sim, vai te otimizar em muitos pontos desses que foram falados aqui. Então, galera, façam isso.
continuem lá seguindo a gente, continuem seguindo o Instagram ali do Lucas, que ele tá falando sobre, e dúvidas, a gente tá aqui à disposição para falar com vocês. É isso aí. Recado final? É isso. Sigam lá. É isso aí. Especialista em holding, gente. Pensem nisso, não deixe para depois. Não façam o que a gente fez no nosso caso. A gente tinha o conhecimento, a gente sabia dos benefícios e infelizmente a gente foi deixando para depois e agora estamos pagando o preço. Essa não tem que ser uma verdade para você. Então, tem dúvidas, quer saber mais sobre esse assunto, manda mensagem aqui nos comentários pra gente ou busca lá pelas redes sociais. Falou? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo. Um abraço. Valeu, Lucas. Falou, Valeu, tchau, Thiago. Valeu, gente.